CBF, viramos 2024 sem um presidente, sem um coordenador de futebol. E acho que sem treinador, né? Exatamente. Quer dizer, o Fernando Diniz tem contrato, né? O contrato dele é até o meio do ano, mas quem é o chefe dele, né? Exato. E Ancelotti, que deu a última declaração dele na virada do ano. Eu falei que ele não vinha. Eu falei que ele não vinha. Não seja oportunista. Todos nós aqui falamos que a gente não acreditava nesse sonho de uma noite de verão. E esse sonho ridículo aí, protagonizado pelo péssimo presidente, ou ex-presidente, no caso, da CBF. Não, fanfarrão, é um né? Esse cara é uma piada. É um fanfarrão. É uma piada, Ele é uma piada. Além de não ter palavra, de não cumprir com a palavra. Exato. Jogou o futebol brasileiro no limbo. No limbo. Essa história do Ancelotti virou piada internacional. Virou piada mundial. O Edinaldo conseguiu transformar o nosso patrimônio, que é a seleção brasileira, patrimônio nacional, em motivo de piada. O mundo dando risada, caçoando do Ancelotti na seleção brasileira. É uma piada o que ele fez. É ridículo. Além de, claro, ter largado a seleção brasileira no 6º lugar das eliminatórias sul-americanas. Isso é outro vexame. O Brasil vai para a Copa, claro, mas 6º lugar na América do Sul é piada. Jogando nada, hein? Jogando nada. Ridículo. A passagem do Edinaldo Rodrigues à frente da seleção é para ser enterrada, esquecida. Agora, a gente precisa falar também, não é, João, do quadro político que nós temos aí nesse momento. O Reinaldo Carneiro Bastos. O Reinaldo, aparentemente, é o nome que surge com mais força. Olha, o Reinaldo... apoio de todos os clubes da elite do futebol nacional. Exato. O Reinaldo é um cara que não aparece. Raramente a gente ouve uma declaração, uma entrevista do Reinaldo. E depois que ele assumiu o Reinaldo falava... Ô, Reinaldo, você falava mais quando não era presidente da federação, hein, Reinaldo? Falava mais quando você não tinha o cargo principal aí do futebol paulista. Dava mais entrevistas, falava mais. Agora você não fala, Reinaldo. A gente precisa saber, entender um pouquinho aí... tudo aquilo que eu falava sobre o Edinaldo Rodrigues, que era importante. O Reinaldo é diferente do Edinaldo, né? Porque o Reinaldo tem um currículo aí... Vem fazendo um bom trabalho à frente da Federação Paulista de Futebol, valorizou o Campeonato Paulista. Mas a gente precisa entender, Reinaldo, que você pensa para o futebol brasileiro, quais são as suas ideias, aquilo que a gente cobrava do Edinaldo. Ninguém conhecia o Edinaldo, ninguém sabia o que ele pensava, a gente vivia cobrando dele aqui. Edinaldo, fala, dá entrevista, expõe aí os seus planos, ele não se apresentou, pontos. Ele não teve a coragem, a decência de se apresentar perante o público. E o Reinaldo tem a impressão que quando oficializar a candidatura, porque ainda não é oficial, exato, é o extra-oficial, ele deverá ser candidato, mas quando ele oficializar a candidatura dele, a gente espera que ele venha a público e coloque aí os pontos dele, o que ele imagina para o futebol brasileiro, para a seleção, para a CBF, e tá muito claro, clubes. Né, Capri? Tá muito claro. O Reinaldo não tá agora falando porque se a gente for pegar o recorte dos últimos anos, ainda mesmo a pandemia, às vésperas do início do Campeonato Paulista, o Reinaldo virava e mexia, tava dando declaração, entrevista, porque era o momento de aparecer. Para poder, obviamente, propagar ainda mais a ideia do Campeonato Paulista, de divulgar as ações, de divulgar o próprio torneio. E agora ele tá mais quietinho, obviamente, porque as perguntas não serão direcionadas apenas ao Campeonato Paulista. As principais perguntas são em relação ao que ele pensa sobre o futebol, como você falou há pouco, e o que ele espera caso ele assuma a cadeira presidencial da CBF. Então o meu ponto de vista aqui é que o Campeonato Paulista ele vai ficando de lado em relação ao próprio Reinaldo, não por parte dele, mas o que as pessoas pensam de futebol, porque ele, sem dúvida alguma, vai ser o cara que vai cair no colo o comando da Confederação Brasileira de Futebol. Isso é uma coisa, pra mim, assim, é evidente. E tanto é evidente que os clubes, praticamente todos eles, sinalizaram isso nas suas redes sociais oficiais, manifestando apoio à candidatura oficial dele. E dificilmente vai ter uma oposição, Capri. Ou há uma oposição. Eu não acredito nisso. Não tem nem presidente hoje. O Edinaldo tá tentando se articular aí, mas acho que não vai conseguir. Acho que nem vai tentar a eleição. Você acha? Acho que sim. Acho que ele nem vai tentar. Ele acho que tá percebendo que a força política dele é inexistente. Ele foi tão incompetente em tudo, não é? Politicamente falando, ele não conseguiu se articular, criar uma base ali para poder dar sustentação para ele. Porque imagina só... Os caras não largam o osso, hein? Não, eu sei. Eles não largam o Mas osso. você imagina só, se ele tivesse politicamente fortalecido, se ele estivesse fortalecido politicamente, hoje o status quo aí do futebol iria se movimentar para reconduzi-lo à presidência da CBF. Os caras não estão nem aí para isso, nem aí para ele. Não estão nem aí. O Edinaldo já passou.
Uma passagem rápida e deve ser esquecida. Não vai deixar nenhum tipo de saudade. Não fez absolutamente nada de positivo o Edinaldo Rodrigues à frente da CBF. Então, claro que com esse vácuo, o Reinaldo percebe que tem um caminho aí para ele se posicionar e assumir essa cadeira. Eu confesso, acho que o Reinaldo, insisto aqui, está fazendo um bom trabalho à frente da Federação Paulista de Futebol, mas eu gostaria de ver um outro tipo, um outro perfil comandando o futebol brasileiro. Eu acho que a gente precisa experimentar um executivo de mercado, um cara, um CEO de uma grande empresa que seja colocado para conduzir o futebol brasileiro com uma visão diferente dos cartolas tradicionais. Um cara que tem uma visão de mercado. Pô, nem começou que possa valorizar o nosso principal produto, que é a seleção brasileira. Ter boas ideias novas, arejadas, para dar uma ventilada na CBF. É sempre cabeça de dirigente, de cara que vem do futebol, que cara que vem de clube, que cara que vem de federação. Eu acho que o futebol brasileiro precisa experimentar algo novo. Eu fico feliz quando eu vejo aí o Mauro Silva, o Paulo Sérgio, os caras estão se estudando, se preparando para assumir posições diretivas no futebol. Acho bacana, porque estiveram no futebol como jogador, tiveram carreiras de sucesso, e estão se preparando, estão estudando para assumir essa função. É bacana. Mas gostaria de ver um grande executivo, um cara de mercado no futebol, trazendo as ideias do mercado para o futebol brasileiro. A Capri nem começou o ano, já vou ter que soltar. A primeira do ano. O fantástico mundo de Ricardo Capriati. Eu sei que é o fantástico mundo, que isso não vai acontecer, é verdade. Tenho cedo, mas eu gostaria. Não, mas fazer o quê? Agora, tirando a brincadeira, isso é uma coisa evidente que a gente pede aqui há muito tempo, Capri. Você tem razão. A gente quer menos politicagem dentro do futebol. Porque o futebol, vamos falar o português claro aqui, o futebol já é um meio sujo pra caramba. Mas muita sujeira. A política não precisa nem falar. Quando você relaciona futebol com política, vira uma zona, vira uma bagunça, entendeu? Então, eu concordo contigo, eu deveria colocar uma pessoa isenta, não que o Reinaldo não seja, mas uma pessoa que não tenha, sabe... fora do ranço do futebol, dos vícios do futebol. Dos vícios, esse ciclo vicioso que não acaba nunca, essa politicagem do toma lá da cá, de fazer média com fulano do ciclano, pensando em voto, pensando em grana e pensando cada vez menos em futebol. Então a gente precisa de uma pessoa fora essa situação, coisa que não vai acontecer, porque não é interessante para as pessoas que infelizmente já estão dentro do futebol, vivendo do futebol, e não para o futebol, vivendo do futebol. Bom, enfim... a gente falou aqui, não lembro nem porque que a gente tava falando sobre isso, sobre Ancelotti, Edinaldo e tal. Uma vergonha, eu quero que a CBF se exploda até também. Até porque a gente vai ter... Eu tenho a impressão que com isso tudo agora, né, João? Quando tivermos um novo presidente, eu tenho a impressão que o Fernando Diniz não vai ser o técnico da seleção. Também acho que não. Eu acho que ele não... Eu também acho presidente que chegar na CBF... Eu acho que não vai ter o Fernando Diniz como técnico. O contrato vai até o meio do ano. Chegou o meio do ano? Sim, bom voyage, mas tudo Diniz, bem. volta. Mas o Fernando Diniz é um dos candidatos, porque eu acho, gente, campeão da Libertadores. Vamos lá. Não é? Ele é um dos candidatos. Tudo Quem bem. é candidato Agora, hoje no Brasil? Fernando Diniz, Renato Gaúcho, ok. O Abel Ferreira já falou que Dorival não. Júnior. Então, mas... E o Abel Ferreira. Não, o Abel esquece. O Abel não vai pegar. O Abel não vai. Ô, João, mas se tem um cara sério lá na CBF, chama o Abel para uma conversa séria. Vou ter que soltar outra pra você. Eu duvido que ele não... Pelo menos ele não vá ouvir uma eventual proposta e não balance, talvez. Duvido. Por quê, João? Duvido. Eu não duvido, não. Eu acho que se for um cara sério no comando, se ele sentir firmeza no projeto, ele vai. A CBF, o buraco é mais embaixo. Você é macaco velho, você sabe disso. A CBF é buraco mais embaixo. Você pode colocar um cara decente no comando da seleção brasileira, no comando da CBF. Os outros lobos que lá estão, as velhas raposas que não largam o osso, quem entra na CBF é convertido. A gente sabe como é que funciona. Convertido para a politicagem do futebol que não agrega ao desenvolvimento do futebol nacional. Não adianta colocar um cara sério lá dentro. Se as outras pessoas que lá estão, mas olha só, elas estão nesse ciclo vicioso, como o Tite não é um cara aqui. sério? O Tite é um cara sério que se converteu. Lá, então, paneleiro, que se converteu. João, mas se a gente for pegar os ruins,
entre aspas, Ué. né? Não que os outros sejam ruins, mas se a gente for achar que um cara bom, de qualidade como Abel Ferreira, não pode ir para a CBF porque ele vai ser convertido, aí a gente vai ficar só com os mais ou menos. Eu não penso que o Abel Eu quero possa pensar vir a sempre ser no melhor convertido. para a seleção Eu também penso no brasileira. melhor. Eu só acho que as coisas elas precisam mudar. Não é uma peça que precisa mudar, colocar um treinador ou uma pessoa que entenda. Você tem que mudar todo o ciclo. Tem que mudar tudo dentro da CBF. De pessoas que não estão interessadas no desenvolvimento do futebol brasileiro. Então, assim, eu realmente prefiro até esperar. Eu acho que é perder tempo de programa, na minha avaliação, ficar falando de seleção e de CBF, que são duas coisas que, infelizmente, a gente fala por uma questão de obrigação, mas acho que até o povo perdeu o carinho e o interesse de saber. Perdeu o interesse, justamente por causa da politicagem péssima que há tantos anos atrapalha, arranha a imagem do futebol brasileiro. Então, eu prefiro esperar pra ver aí se vai ser Edinaldo, se vai ser Reinaldo, se vai ser o raio que o parta. Eu só espero que a gente possa ter um presidente minimamente decente. Decente! E não é pedir muito.